Bom dia a todos os colegas. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, cumprimentando a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimento também aos catarinenses que nos assistem pela TVAL e pelos demais canais de comunicação da Alesc. Primeiro item da pauta é a discussão e votação da ata da última reunião, o qual Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Conforme a pauta informada, novamente iniciamos, não temos uma matéria pendente aqui para votar primeiro, antes do deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente. Matérias, só um minutinho, o João tem uma matéria pendente aqui que eu necessito de colocar em discussão e votação. A PEC 001.0/2011, de autoria do deputado Neudi Sareta e outros, que altera a redação do artigo 167 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Parecer contrário do relator, deputado Silvio Drevec. São matérias que foram desarquivadas e agora vem ao plenário novamente, por isso o relator da época era o deputado Silvio. Em discussão. Senhor presidente, deputado Ivan. Deputado Ivan, com a palavra. Só para registrar que estou acompanhando a sessão online, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ivan. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o parecer do deputado Silvio, permaneça como estão. Aprovado, matéria será novamente arquivada. Deputado João Amin, Vossa Excelência está com a palavra. Agora sim, senhor presidente, bom dia a todos que nos acompanham. Medida provisória 230 de 2020, de autoria do Governo do Estado, que, na verdade, cuida-se da medida provisória adotada pelo Governador do Estado em 28 de setembro de 2020, que isenta de ICMS as operações de doação ao Tribunal Superior Eleitoral e aos demais órgãos da Justiça Eleitoral de mercadorias para combate e a prevenção do Covid-19 para a realização das eleições municipais de 2020, enquanto vigorar o convênio número 81, de 2 de setembro de 2020, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e ratificado nacionalmente em 9 de setembro. Da análise dos autos, verifique que os requisitos constitucionais foram cumpridos, razão pela qual apresento o voto pela admissibilidade total da tramitação da medida provisória. Em discussão, parecer do eminente relator, deputado João Amin, que é pela admissibilidade da matéria, MP 230/2020, de procedência do Governo do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Não havendo nenhuma manifestação contrária, damos por aprovada a matéria. Eu retiro de pauta o 243.7 e vou relatar conjuntamente o 429 e o 308.7, já que os dois pareceres são pela inadmissibilidade. Então, primeiro é o 429.4, que retorna a esta comissão o projeto de lei que dispõe sobre a divulgação pela internet, nos sites oficiais dos hospitais públicos e privados, fotografia de pacientes desconhecidos internados na rede pública e privada do âmbito de Santa Catarina. Após acolhido o pronunciamento da Secretaria de Estado da Saúde e da Procuradoria-Geral a respeito do tema, a Secretaria de Estado da Saúde manifestou-se pela inadmissibilidade, da mesma forma a Procuradoria-Geral. Ambos aduzem que o projeto cria obrigação de um serviço, o que não pode ser feito por iniciativa parlamentar. Portanto,
Diante do exposto, com base na Constituição e em diversas decisões judiciais citadas na íntegra, no corpo do parecer, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei. E o 308, de autoria do deputado Chiodini, trata-se do projeto que pretende estabelecer que o chefe do Poder Executivo, no primeiro exercício financeiro do seu mandato, deverá fundamentar tecnicamente todo o ato administrativo que tenha por objetivo o início de uma obra pública. O projeto foi encaminhado para a manifestação da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e também para a Procuradoria-Geral do Estado, tendo ambos os órgãos opinado pela inadmissibilidade por violação à Constituição Estadual. De fato, a matéria deve ser tratada por lei complementar nacional, conforme previsão constante no artigo 165 da Constituição Federal. Por essa razão, o meu voto é pela inadmissibilidade, não tirando o fato de que os dois projetos são excelentes iniciativas, apenas inconstitucionais. Vossa Excelência já relatou os dois? Os dois. Os dois. Vou fazer individualmente, então. PL 429.4/2019, de autoria do deputado Volney Weber, tem o parecer do eminente relator pelo arquivamento da matéria, inadmissibilidade. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado o relatório do deputado João. PL 308.7/2018, de autoria do deputado Carlos Chiodini, também tem o parecer pela inadmissibilidade por parte do relator, deputado João Amin. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo com o relatório, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, não é, deputado João? Sim, senhor presidente. Deputada Ana não está presente, então nós vamos... Deputado Ivan, está conosco virtual. Deputado Ivan. Sem problema. Vamos passar, deputado Fabiano. Bom dia, senhor presidente Titon, bom dia a todos os deputados. Bom dia. Deputadas, quem nos acompanha. Eu tenho aqui para relatar dois projetos, senhor presidente. Eu começo com o parecer à mensagem de veto do 00502/2020, que é o veto parcial ao PL 219/2020, que dispõe sobre a transferência de recursos da União para auxílio financeiro dos hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise devidamente contratualizadas com o Sistema Único de Saúde, que forem repassados aos gestores estadual e municipal para enfrentamento e combate à Covid-19. O autor é o governo do estado de Santa Catarina. No voto, o referido projeto de lei, transformado em Lei Estadual 17989, de 24 de agosto de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos da União para auxílio financeiro aos hospitais filantrópicos, clínicas de hemodiálise, devidamente cadastradas ou contratualizadas com o Sistema Único de Saúde, que foram repassados aos gestores estadual e municipal para enfrentamento da Covid, visa reduzir custos administrativos e permitir o repasse de recursos da União diretamente para os hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise. Da mensagem 502, folhas 2 a 5, depreende-se que o governador vetou o parágrafo 5º do artigo 1º e integralmente o artigo 2º e seus parágrafos do autógrafo da proposição em voga, subsidiado por parecer da Procuradoria-Geral do Estado, número 406, folhas 9 a 16, por entendê-los constitucionais. No voto, à luz do disposto do artigo 72, o artigo 144, passo a análise da admissibilidade de tramitação da mensagem de veto epigrafada, bem como o exame do seu mérito nos termos do parágrafo 1º do artigo 305, todos os dispositivos do regimento interno. Nesse sentido, verifico que a matéria de veto
atende aos requisitos formais para sua admissibilidade em concordância ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da Constituição Estadual. No que tange ao mérito, estudando os dispositivos objetos do veto parcial, dissinto das razões apontadas pelo governador do Estado, isto porque a Constituição Federal, no seu artigo 24 e 197, dispõe que compete concorrente aos Estados legislarem sobre saúde, que cabe ao poder público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Não é demais lembrar que a matéria objeto de veto visa tão somente melhorar a situação da saúde do Estado ou dispor sobre as formas de transferência dos recursos financeiros disponibilizados pela União aos hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise por meio de prazos e formas mais céleres. Nesse sentido, tem-se amplo conhecimento de que, nesse período de estado de calamidade pública, muitas medidas em favor do bem coletivo foram tomadas por governos municipais, estaduais e até a União. Assim sendo, reafirmo minha convicção de que os dispositivos em análise foram desenhados alicerçados nos ideais republicanos e constitucionais que garantem a todos o acesso à saúde de qualidade. Pelo exposto, com base nos regimentais artigos 72, 144, 210 e 305, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade formal da mensagem de veto 502 e, quanto ao mérito, pela rejeição do veto parcial ao autógrafo do projeto de lei 219.7/2020, senhor presidente Romildo Titon. Ok, mensagem de veto 502/2020, conforme o relatório do eminente relator, tem o seu voto contrário no mérito da matéria do veto do senhor governador. Em discussão? Em votação? Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação contrária, damos por aprovado o relatório do eminente relator. E também, deputado Titon, eu tenho aqui parecer ao projeto de lei 264.1, que altera a lei 8.676, de 17 de junho de 92, e estabelece outras providências de autoria do deputado padre Pedro Baldiceira. O projeto de lei em pauta se encontra estruturado em 3 artigos. O primeiro inclui a implantação de agrofloresta na política de desenvolvimento rural do Estado e a conceitua. O segundo prevê que o Estado implantará parcerias com agricultores e pecuaristas para implantação de agroflorestas em áreas rurais desmatadas. E o terceiro estabelece cláusula de vigência da proposição parlamentar. No voto, examinando a proposta em causa sob a ótica dos aspectos afetos a esta comissão, conforme preceituam combinadamente os regimentais artigos 72 e 44, no que atina sua constitucionalidade, assinalo que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, conforme artigo 24 da Constituição Federal. Se não vejamos, no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao município federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Diante do exposto, senhor presidente, voto pela admissibilidade da matéria. PL 264.1/2020, da autoria do deputado Padre Pedro, tem o parecer do eminente relator pela continuidade da matéria, pela aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifeste. Aprovado. Minha parte é isso, senhor presidente. Ok, muito obrigado, deputado Fabiano. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. O vosso microfone está desligado. Ok. Microfone, deputado Maurício. Acho que travou.
Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Acho que agora deu. Agora deu certo. Opa, senhor presidente, eu tenho para relatório a mensagem de veto 521/2020. Dispõe essa mensagem de veto ao veto total ao PL 163/2020, de autoria do deputado Milton Obos, que acrescenta artigo 23A à Lei número 16.673, de 2015, que cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, e estabelece outras providências para o projeto para vedar reajuste tarifário durante a vigência de estado de defesa ou calamidade. O voto é pela rejeição do veto. Então, cuida-se da mensagem de veto 521, encaminhada pelo senhor governador do estado, que comunica veto total ao PL 163/2020, de autoria do deputado Milton Obos, sobre a ARESC, para impedir o aumento durante a vigência de estado de defesa ou calamidade. A mensagem foi lida na sessão plenária de 1º de outubro, 6 de outubro, com base no artigo tal regimento, fui designado relator da matéria. Essa comissão analisa os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental de técnica legislativa, bem como a admissibilidade de veto, conforme o artigo 72, inciso 1 e 2 do Regimento Interno. Extrai-se do mandamento constitucional acima citado que o veto pode ser pela inconstitucionalidade, chamado veto jurídico, ou por ser contrário ao interesse público e ao veto. Em suma, o governador do estado assevera que cabe somente à União legislar sobre água e energia e aponta a invasão de competência. Sustenta sua decisão na linha B do inciso 12º, artigo 21, incisos 4º, 12º, artigo 22, inciso 1 e 5º, artigo 30, inciso 21º, do 37 e parágrafo 1 do artigo 175, todos da Constituição Federal. Acosta pareceres da Procuradoria-Geral, ARESC, CELESC, CASAN e a SEGAS. Após estudo dos autos, ouso em discordar. Isso porque, à luz do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, senão vejamos. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Competente da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência dos Estados, artigo 24. Não fosse assim, não poderia a agência autorizar reajustes, como prevê a Lei Estadual 16.673/2020. Ora, nós temos uma lei estadual que prevê a possibilidade da ARESC autorizar os reajustes e como que o Estado não teria competência para tratar desse assunto. Artigo 23 dessa citada lei, o reajuste e a revisão de tarifas cobradas pelos prestadores de serviços públicos concedidos e sujeitos à regulação e à fiscalização da ARESC serão autorizados mediante resolução e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a modicidade e o controle social das tarifas, observado todos os casos a publicidade dos valores. Na composição dos valores de reajuste e revisão das tarifas, será garantida a geração de recursos para a realização de investimento, tal. Parágrafo 2º. A autorização de que trata o caput desse artigo dependerá de manifestação da ARESC no prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido de reajuste ou revisão, devidamente fundamentado pelo prestador de serviço. Então, a ARESC
concorda ou não concorda com o pretendido aumento das tarifas. O entendimento do excelentíssimo governador, como de seus órgãos de assessoramento, é, no mínimo, confuso. Ou seja, para majorar, os órgãos estaduais têm competência de autorizar. Para evitar a majoração em virtude de força maior, que é o pretendido pelo PL 163.8, a competência deixa de existir. Com a máxima vênia, o veto não se sustenta. Ante o exposto, voto pela rejeição do veto 521/2020 no âmbito dessa comissão. É como voto, senhor presidente. Mensagem de veto 521/2020. Tem o voto do eminente relator pela rejeição do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Tiverem de acordo com o relator, permaneça como estão, os contrários se manifeste. Aprovado. Concluiu, deputado. Era o que eu tinha para relatar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais integrantes da CCJ. O meu primeiro projeto é o parecer ao projeto de lei 168.2/2020, de autoria do deputado Milton Obos. Trata-se do projeto de lei que suspende as metas relativas a isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais constantes de atos concessivos outorgados com base no artigo 2º da Lei Complementar 541 de 2011 e no artigo 3º do Decreto 418 de 2011, bem como nas leis 17.763 de 2019 e da 17.878 de 2019. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária no dia 22 de abril de 2020 e foi distribuído a mim nesta comissão no dia 28 de abril de 2020. No dia 5 de maio foi aprovado nesta comissão requerimento de diligência para a Secretaria de Estado da Fazenda com o objetivo de obter a informação se neste projeto as leis citadas abrangeriam todos os benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina, como o PRODEC. A Secretaria de Estado da Fazenda apresentou respostas nas folhas 12 a 43. O projeto de lei foi aprovado nesta comissão no dia 23 de junho, por unanimidade, com uma emenda parlamentar global deste relator. Após, foi distribuído para a Comissão de Finanças e Tributação, onde o relator propôs novo requerimento de diligência para a Secretaria de Estado da Fazenda para manifestar-se sobre a emenda impositiva, a emenda substitutiva global aprovada na CCJ. As folhas 60 a 76, a Secretaria respondeu o requerimento de diligência. O autor do projeto de lei, nas folhas 77 a 78, depois da nova manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda e da aprovação pelo CONFAS do convênio ICMS 73, de 30 de julho de 2020, propôs uma emenda substitutiva global para adaptar o projeto à nova normativa nacional. As folhas 80 a 85, o relator do projeto apresentou na Comissão de Finanças e Tributação voto pela aprovação do projeto nos termos da nova emenda substitutiva global, que foi aprovado por unanimidade no dia 30 de setembro de 2020. Voto. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa, de projetos e emendas sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia Legislativa, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do Regimento da Casa. A emenda substitutiva global, apresentada pelo autor do projeto de lei nas folhas 77, 78, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e visa adequar o projeto ao convênio do CONFAS de CMS 73 de 30 de julho de 2020, que tem a seguinte emenda. O deputado Vampiro, me permite? Só uma interrupção no seu relatório. Autoriza as unidades federadas que menciona, em face da crise econômica decorrente da pandemia causada pelo novo agente do coronavírus, a não exigir o crédito tributário relativo ao ICMS que for devido pelo descumprimento de compromissos assumidos por contribuintes como contrapartida à concessão de benefícios fiscais ou financeiros fiscais, fecha aspas, essa foi a última emenda do CONFAS. A Constituição Federal prescreve que somente lei poderá conceder benefício fiscal nos termos do artigo 150, no seu parágrafo 6º. Deste modo,
a emenda substitutiva global de folha 77 e 78 é constitucional e totalmente legal. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 138.7/2020, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 77 e 78, devendo seguir seus trâmites regimentais. Era este o meu parecer, senhor presidente. Deputado Vampiro, está muito melhor assessorado hoje do que com o Fabiano, hein? Meu pai. A minha filha aqui me incomodando com um documento para mim. Tá louco. Ela tá doentinha. Bom, PL 138.7, teve o parecer do eminente relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, pela aprovação da matéria. Em discussão, é pela aprovação, não é, deputado Vampiro? Sim, presidente, foi feito, na verdade, uma emenda substitutiva global que o CONFAS aprovou, na verdade, esta lei que abrangeria todos os estados da federação e automaticamente foi inserida dentro desta lei estadual para que tivesse vigência no estado de Santa Catarina também. Ok, então, pela aprovação com a emenda por ele esclarecida. Não, fusão que está em cima. Alguém pediu a palavra? Deputado Ivan? Deputado Ivan. Deputado Na Ivan. verdade, eu estou com esse sinal de internet muito ruim, poderia ter travado bastante, mas se não houver nenhum outro inscrito, só queria perguntar para o deputado Vampiro se ele está com o ventilador ligado aí, está com problema no cabelo dele. Vamos seguir, senhor presidente. Continue discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. O próximo, senhor presidente, é de autoria do coronel Mocelin, trata-se de projeto de lei que dispõe sobre as atividades essenciais no estado de Santa Catarina. A proposta foi lida no expediente de sessão plenária dia 13 de maio e distribuída ao relator Kennedy Nunes. O relator, no dia 14 de junho, apresentou seu voto pela rejeição do projeto de lei e pedir vistas. É o relatório. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 da Casa. No tocante à constitucionalidade e legalidade, o projeto de lei não possui nenhum vício, pois já foi aprovado nesta Comissão de Constituição e Justiça projetos de lei similares, o 103.7/2020, do deputado Sérgio Mota, que reconhece os serviços odontológicos como essenciais para o estado de Santa Catarina em tempo de calamidade, o 119.4, do deputado Fernando Krellin, que reconhece a prática de atividades físicas e do exercício físico como essenciais para a população de Santa Catarina em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crise ocasionadas pelas moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. O 134.3 do deputado Felipe Estevão, que reconhece os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes, padarias similares, como essenciais para a população, ainda que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. E o 135.4 do deputado Sargento Lima, que reconhece o transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros como essenciais para a população, ainda que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Todos aprovados por unanimidade e transformados em lei nesta Casa Legislativa. A proposta em comento visa reconhecer a essencialidade dos seguintes serviços: comercialização de alimentos, atividades industriais, atividades de segurança pública e privada, atividades de saúde pública e privada, telecomunicações e internet, serviços funerários, transportes, entrega, distribuição de encomendas e cargas em geral, produção, distribuição e comercialização de combustíveis, atividade de advogados e contadores, atividade da imprensa, serviços fretados ou próprios de transporte de funcionários de empresas para indústrias, transportes de passageiros por táxi ou aplicativo, atividades acessórias ou de suporte e a disponibilização de insumos necessários à efetivação das atividades listadas nesse artigo. Assim, reconhecidas as restrições ao funcionamento dessas atividades, deverão ser feitas em decisão administrativa, que indicará a extensão, os motivos, os critérios técnicos científicos que embasem as medidas impostas, a imposição da necessidade de embasar com critérios técnicos as restrições às atividades escritas no projeto de lei, obedecem ao princípio constitucional da proporcionalidade, que tem, neste caso concreto, por finalidade equilibrar as normas que visam a garantir a saúde pública com os direitos individuais e sociais, de forma a busca maior clareza e completa simetria com o Decreto Federal 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Sugiro a supressão dos incisos 9, atividade de advogados e contadores, 10,
atividade de imprensa. 11, serviços prestados aos próprios transportes de funcionários de empresas e indústrias. 12, transportes de passageiros de táxi ou aplicativo do PL 182 de 2020, procedendo à necessária remuneração. Ocorre que todos os demais serviços listados estão também expressamente previstos no Decreto Federal 10.282, sanando os questionamentos levantados pelo relator quanto à imprecisão das atividades consideradas essenciais. Colhe-se ao Decreto Federal que, desde que atendidas as determinações do Ministério da Saúde, deverão resguardar o exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, medida simétrica a ser imposta a nível estadual. Portanto, o projeto de lei, na nossa concepção, derivado da lei do Decreto Federal, ele é totalmente constitucional e legal. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 182/2020, nos termos da emenda substitutiva global em anexo, na qual fizemos algumas supressões de artigos. Era esse o meu parecer, senhor presidente. Vossa Excelência apresentou um parecer divergente, né, deputado Fernando Vampiro? Perfeito. Eu retiro o meu, senhor Voto. presidente. Tá. Então, a PL 182.0, 2020, da autoria do deputado Coronel Mocelin, tem como relator o deputado Kendi Nunes, que tem seu voto pela inadmissibilidade, seja pela rejeição da matéria. Agora nós temos um voto divergente, voto vice-divergente do deputado Fernando Vampiro. Com a palavra, deputado Kendi. Eu retiro o meu parecer e voto pelo do deputado Vampiro. Com a retirada do parecer do eminente relator, deputado Kendi Nunes, passa a valer o relatório do voto vista divergente do deputado Fernando Vampiro, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o deputado Fernando Vampiro, permaneça como estão. Aprovado. Parecer na mensagem de veto 488/2020. Trata-se de mensagem de veto ao PL 345/2019, de autoria do deputado Fernando Krellin, que altera a Lei 10.361 de 97, que, abre aspas, disciplina o funcionamento de clubes, academias e outros estabelecimentos que ministrem aulas ou treinos de ginástica, dança, artes marciais, esportes e demais atividades físico, desportivo, recreativas e adota outras providências, fecha aspas, para facultar a contratação de responsável técnico substituto. A mensagem foi lida no expediente da sessão plenária dia 5 de agosto de 2020, distribuído na Comissão de Justiça no dia 6 de agosto de 2020. É o relatório. Cabe nesta comissão, nos termos do novo Realesc, apreciar o veto e exarar parecer pela manutenção ou pela rejeição, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 305 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A justificativa do veto parcial do projeto ao artigo 2º, parágrafo 2º, é que, ao obrigar os instrutores de artes marciais a serem credenciados em federações de artes marciais estaduais, estaria o artigo eivado de inconstitucionalidade por invadir competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício da profissão, ofendendo assim o disposto no artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal do Brasil. Este relator consultou o autor do projeto e esse lhe informou que o Conselho Estadual de Educação Física não se opunha ao veto. Deste modo, entendo que o veto parcial deverá ser mantido. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela manutenção da mensagem de veto 488/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais. Mensagem de veto 488/2020. Tem um parecer do eminente relator pela aprovação do veto. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado Fernando? Muito obrigado, presidente, e demais colegas. Um abraço. Ok, obrigado. Deputado Kendi Nunes está sem matéria, deputada Paulinho sem matéria. Ambos estão, em razão dos trabalhos da comissão de impeachment, estão priorizando aqueles trabalhos. Deputado Ivan está chegando? Pode fazer os seus. Vou fazendo os meus por enquanto, então, até a chegada dele. Estou estacionando aqui, senhor presidente, já. Estou no plenário.
Ok. Trata-se do projeto de lei 322.5/2020, de autoria do deputado Volney Weber, tendente a instituir roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca, integrado pelos municípios de Bituba, Laguna e Garopaba, aonde, conforme o autor, forma-se o único berçário de baleias francas do país, bem como um dos únicos lugares do mundo no qual é possível apreciar de perto as baleias francas e seus filhotes. Do meu voto, da análise da matéria, observe que a iniciativa tem condão de promover o turismo no litoral sul do Estado, alicerçado nas diretrizes dispostas no artigo 192-A da Constituição do Estado, razão pela qual não contrasta com a ordem legal vigente. No que diz respeito aos demais requisitos de observância obrigatória neste colegiado, também não identifico qualquer impedimento à sua regular tramitação. Pelo exposto, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 322.5/2020, devendo seguir os trâmites descritos no despacho inicial, oposto pelo primeiro secretário da mesa nas folhas 02. Em discussão? Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer ao ofício 477.8/2019. A entidade da Associação Beneficente Hospital Piritiba solicita alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de sua denominação para a Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Piritiba. Do meu voto, da matéria dos autos, constatei cumprida a exigência dos artigos 7º e seu parágrafo único da Lei 16.733, de 2015. Sendo assim, faz-se necessário apresentar anteprojeto de lei anexo, visando alterar o item 2, anexo 1 da Lei 16.733, de 2015, referente ao município de Piritiba, para dar nova denominação à Associação Beneficente Hospitalar Piritiba, passando para Associação Beneficente Hospitalar São Camilo Piritiba. Diante do exposto no âmbito deste colegiado, voto pela tramitação e aprovação do ofício 477.8/2020, na forma do projeto de lei no termos de proposição anexa. Em discussão, em votação, aprovado. Cuide-se do projeto de lei 306.5/2020, de autoria do deputado Dr. Vicente Corpreso, que pretende alterar o anexo único da Lei 16.722, de 2015, que consolida as leis que conferem denominação objetiva aos municípios catarinenses para corrigir a grafia da denominação objetiva conferida ao município de Jaraguá do Sul, adotando-se a nomenclatura capital catarinense do Struder. No meu voto, alteração ora pretendida, o qual seja a correção da grafia da denominação objetiva atribuída ao município de Jaraguá do Sul, atende aos pressupostos legitimados pela Lei Estadual 16.722, de 8 de outubro de 2015, que consolida as leis que conferem denominação objetiva ao município catarinense. Quanto aos aspectos de regimentalidade, técnica legislativa, também não vislumbra nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Ante o exposto, voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 306.5, devendo seguir o trâmite descrito no despacho inicial das folhas 2 pelo secretário da mesa. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Voltamos, então, com o deputado Ivan, que nos dá a honra de estar presente conosco aqui no plenário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Amin. Bom dia quem nos acompanha pela internet. Estou pedindo autorização para retirar de pauta o PL 293.6/2020. Preciso conversar com o autor, senhor presidente. E apresento o relatório, parecer ao PL 286.7/2020,
que dispõe sobre a aplicação de multa após o trânsito em julgado para pessoas que sofrem, que forem condenadas pelo crime de pedofilia no Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Márcio Machado. A justificativa do autor é de que, em face à dimensão mundial que o problema tomou da organização criminosa internacional que vem assumindo o tráfico de menores para fins sexuais, são inúmeras as convenções internacionais que condenam impune e diretamente os praticantes do crime tão hediondo. Nesse sentido, são necessárias medidas mais severas no combate à pedofilia em território catarinense, aplicando a multa após o trânsito julgado para as pessoas que foram condenadas por esse tipo penal. Observando as questões processuais e constitucionais atinentes à espécie, não encontrei óbice a regular a tramitação da matéria, razão pela qual apresento o voto pela admissibilidade. PL 286.7, 2020, da autoria do deputado Márcio Machado, tem um parecer do eminente relator, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. É só, senhor presidente. Deputado Fabiano, está com o microfone desligado. Não, só meu voto contrário, presidente, porque eu acho que a matéria é inconstitucional. Registrado o voto contrário do deputado Fabiano. Deputado Ivan concluiu, né? Consulto, indago ainda a existência de alguma matéria extra-pauta por senhores parlamentares. Não havendo, antes de encerrar, agradeço a participação de todos e convoco a próxima reunião ordinária da comissão para o dia 27 de outubro, às 10 horas. Desejo muita saúde a todos e declaro encerrada a presente reunião.